Nossa, como é bom vir aqui pra falar de injustiça, né? Como pode? Em questão de semanas, o Corinthians conseguiu ser prejudicado mais uma vez pelo VAR. Só que ontem não foi por um lance de interpretação que existe lado A e lado B. É impedimento, irmão. Ou é ou não é. E nitidamente rolou algo a mais pra esse senhor Igor Benevenuto de Oliveira, árbitro FIFA que estava operando o VAR, ter anulado o lance desse jeito. Porque primeiro, a imagem que o VAR pega pra analisar o lance é a pior possível. De novo, a câmera da Globo mostra nitidamente o lance. A gente fica ali vendo na transmissão que, não tinha impedimento e nem precisava de linha pra isso. Mas a CBF, né, tem que usar os seus equipamentos. Pode ser os piores possíveis com os piores ângulos, mas é isso que tem pra hoje. Segundo, a gente reclama tanto que o VAR aqui no Brasil é demorado, principalmente pra analisar impedimento e traçar as linhas, só que ontem, que era pra ser demorado, ainda mais pela câmera horrível que usaram, né, pelo lance ser ajustado, milimétrico ali, resolveram em segundos, traçando as linhas que nem eles sabem se tá certo. E terceiro, no áudio que foi divulgado horas depois do jogo na ESPN, o Igor, né, o cara da FIFA lá que tava operando o VAR, já olha pro lance e fala que é 100% legal. De primeira ele bate o olho e diz que é 100% legal, mas só depois que traça as linhas que ele simplesmente volta atrás e concorda com a decisão de campo. Pois é, como é que o cara muda de opinião tão rápido, né? Sinceramente aqui, falando de coração, eu espero muito que esse lance seja má intenção, mas eu espero muito que seja, porque eu não consigo acreditar que esse cara, árbitro FIFA, seja tão incompetente desse jeito. O Bandeira até isento aí de culpa porque de fato é um lance rápido e milimétrico, mas esse é um lance que o VAR nunca poderia errar. Foi um erro que nos custou 2 pontos e que vão fazer a diferença sim lá na frente, mas o máximo que a CBF vai fazer depois é enviar uma carta pedindo desculpas e afastando o cara, no máximo isso. Em pleno 2022, o ano da tecnologia, ano das eleições e esses senhores fazendo essas cagadas. Esse também é o tipo de jogo, né, que a gente realmente foi mal. De fato, na bola a gente perdeu muito. Poderia até vir aqui e culpar os jogadores pelo resultado, mas se esse lance tivesse sido julgado corretamente, o desempenho não teria importado. A gente teria feito os 3 pontos e é isso. Então, como eu falei, um jogo bem mais ou menos do Corinthians. Até entendo pelos desfalques, né, Renato Augusto, um monte de jogador fora, e principalmente para a gente jogar fora de casa, que já não é novidade que o time simplesmente cai pela metade do desempenho. Mas eu acho que esse time ainda poderia jogar mais. Até acho que o time realmente melhorou depois com a entrada do Giovani, teve a entrada do Biro que, cabeceia a bola no final e o goleiro manda na trave. Pra consagrar o moleque o Tadeu faz isso, mas tudo bem, os jogadores podem dormir tranquilos porque os culpados não foram eles. Infelizmente o VAR meteu a mão mais uma vez no resultado e novamente contra o Corinthians. Quero só ver o quanto esses 2 pontos farão a diferença lá na frente. Por causa deles, a chance do Corinthians terminar aí em quarto, quinto, perdendo a chance de faturar 2 milhões a mais na tabela é bem grande. Então CBF, nem precisa fazer nada, né? Vocês nunca são culpados e uma cartinha só já basta. Separei até um pedaço aqui só pra falar desse tal de Robert Renan. O que joga a bola esse menino é uma barbaridade. Não sei como ele ficou tanto tempo assim no banco pro Bambu. Cara, sinceramente, eu acho que isso aí só pode ser hierarquia, né? Que eu acho que é uma coisa bem triste no futebol. Porque bola, tranquilidade, técnica e principalmente marcação, esse garoto tem de sobra. Zagueiro completo, que facilmente poderia jogar com a 10 nas costas. Alguns torcedores também até falam, né, que o Corinthians revela mal, que a gente não sabe revelar jogadores, mas pouco se fala no que o Corinthians sabe formar de zagueiros, hein? Só ele, João Victor, o Murilo que está por vir, já é uma rapaziada boa, e isso nem precisa voltar muito no tempo. E confesso que comparações são chatas e muitas vezes mais atrapalha que ajuda, mas, né, quero comparar ele aqui com o Raul Gustavo, e com todo respeito ao Raul, que já foi muito importante pra gente, tem gols aí, né, tem uma história aí bem curta pelo Corinthians, mas comparando jogador por jogador, o Robert é muito mais técnico e preparado pra jogar no Corinthians do que o Raul. É evidente a diferença e fica até pior quando você compara a idade. Um tem 19, o outro tem 23. Então, quando eu critico o Raul, quando eu falo que ele não é jogador pro Corinthians, independente de ser da base ou não é porque eu sou contra ele, não é porque eu não gosto dele por um lance ou outro, é porque ele é no máximo esforçado, ele não tem ali muita técnica, é um jogador que às vezes se emociona demais, né, começa a pegar a bola e sai correndo pelo campo, e isso a gente não vê com o Robert, que é um cara técnico, é muito frio, sabe marcar e ainda tem 19 anos. Então é uma joia rara que o Corinthians tem que lapidar, tem que dar mais chances pra ele sim, mesmo que seja no lugar do Balbuena, do Gil, do Bruno Mendes, não interessa. Esse moleque é muito diferente e a gente não pode perder tempo pra ele, quanto mais cedo melhor. Então Corinthians, abre o olho, hein?
E só repercutindo um pouco mais sobre esse lance do impedimento, que foi tão bizarro, tão vergonhoso e tão mal marcado, que na coletiva pós-jogo, não só o técnico Vitor Pereira apareceu para lamentar a situação e dizer que se falasse o que ele pensa levaria até um processo, como também fez o Roberto de Andrade aparecer na coletiva para falar sobre isso. E quando o dirigente aparece assim, é porque o roubo foi grande. E bem, o Banana ficou tão indignado com esse lance, que além de detonar o VAR de todas as maneiras possíveis, ainda pediu para o Seneme, Wilson Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem, que pedisse demissão do cargo porque ele não tem competência. Segundo ele, escala árbitro errado, árbitro FIFA em lugar errado e até aproveitou para citar o lance contra o Flamengo na conversa, dizendo que por causa de um lance, 2 poderíamos ter sido campeões. Assim como a gente também pode perder milhões por causa desses 2 pontos perdidos. Então o pessoal realmente ficou revoltado com a situação e isso que eles nem tinham visto a imagem ainda. Pô, os caras cercaram o árbitro, xingaram de tudo quanto é nome e isso sem ver a imagem. Depois que eles viram, até o Vitor Pereira compartilhou aí em seu Instagram de tão revoltado que ele ficou. Enfim, também nem vou ficar mais lamentando esse lance porque o máximo que a CBF pode fazer é enviar uma cartinha pedindo desculpas e afastando esse árbitro. No máximo isso. Agora saindo um pouco desse jogo e falando aí do mercado da bola, que teve movimentações interessantes nesses últimos dias, porque o Corinthians que está precisando de um atacante pro lado direito, e isso ficou cada vez mais evidente depois dessa lesão do Mosquito, que vai durar até o meio do ano que vem, e também do Adson, que acabou ficando fora, o nome de Arthur do Bragantino acabou surgindo no meio da torcida como um dos melhores reforços para a próxima temporada. Seria assim a contratação de parar o país. E nessa semana, de acordo com informações de Samir Carvalho, em seu canal no YouTube, o Corinthians estaria negociando há mais de um mês com o atacante de 24 anos que vive bons momentos na equipe paulista desde 2019. Porém, infelizmente esses negócios esfriaram ainda no começo desse mês após uma negativa do Braga. Ao que parece, o Arthur é uma peça tão fundamental para o elenco, isso a gente nem precisa dizer, mas ele é tão fundamental que sua venda só poderia ser concretizada para equipes de fora do país que estivessem dispostas a pagar uma bolada milionária. Tem que dar bastante dinheiro mesmo, e tô falando aqui de mais de 20 milhões de euros para ter uma chance de negócio. A não ser, é claro, que esse time faça parte do Red Bull. Se for aí o Leipzig da Alemanha, o Salzburg da Áustria, aí tá tudo certo. Fora isso, dificilmente alguma equipe brasileira deve contar com um atacante na próxima temporada. E vamos combinar que isso tava meio óbvio, né? Da mesma forma que era quase impossível trazer o Pedro, também seria para trazer o Arthur, que nessa temporada, até vale ressaltar, disputou ao todo 46 jogos com 9 gols e 8 assistências anotadas. Pois é um sonho, mas ainda muito distante. E olha só, hein, fiel, o Mr. Ucrânia, o famoso Júnior Moraes, não bastasse estar dando um prejuízo ao clube com suas inúmeras lesões e questões até mais pessoais que eu sinceramente respeito, voltou a aparecer para a torcida, mas do pior jeito possível. Isso porque o jogador na tarde de ontem apareceu em um stories com torcedores e jogadores, provavelmente seus amigos, torcendo para o Flamengo na final da Libertadores. É esse story aí que vocês estão vendo. E é claro, o caso gerou uma imensa repercussão nas redes sociais, com muita gente chegando ao comparar com o Jô, dizendo que o Jô é ídolo e saiu por muito menos. E aí, o que vocês acham brevemente aí dessa foto? Tem algo demais ou não? Eu sinceramente não vi problema nenhum. Não é o Moraes que tá torcendo pro Flamengo, pelo menos é o que eu acho. Ele tá ali com os amigos no bar, tá se divertindo de boa, e esses sim são flamenguistas. Então, pra não me estender muito aqui, eu acho que não teve problema nenhum. Estão querendo causar pra cima de um jogador só porque ele não está jogando. Pô, quer criticar ele? Fala das lesões, do futebol, da idade, não sei. Mas querer pintar o cara de flamenguista por causa de um stories, que nem foi postado no perfil dele, porque ele não ia se marcar no Instagram, aí pra mim é muita bobagem. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!